Vamos lá, a esquistossomose barriga d'água caracteriza-se pela inflamação do fígado e do baço causada pelo verme Schistosoma mansoni, é um esquistossomo, né? O contágio ocorre depois que larvas do verme são liberadas na água pelo caramujo do gênero Biomphalaria, seu hospedeiro intermediário. Ou seja, o caramujo Biomphalaria é o hospedeiro intermediário dessas larvas. Por que intermediário? Porque o hospedeiro final das larvas são os humanos, né? Já que eles acabam aqui com o fígado e com o baço, eles inflamam, né? E penetram na pele humana. Ou seja, eles saem do caramujo, entram na água e depois penetram na pele humana. Após o diagnóstico, o tratamento tradicional utiliza medicamentos por via oral para matar a parasita dentro do corpo. Uma nova estratégia terapêutica baseia-se na utilização de uma vacina feita a partir de uma proteína extraída do verme, que induz o organismo humano a produzir anticorpos para combater e prevenir a doença. Uma vantagem da vacina em relação ao tratamento tradicional é que ela poderá... Então, o que está acontecendo aqui? O tratamento tradicional é com remédio, mas eles estão desenvolvendo aqui uma vacina. Uma nova estratégia é a vacina. Aqui ele está perguntando qual é a vantagem da vacina em relação ao remédio. Aqui, letra A, impedir a penetração do parasita pela pele. Não, na vacina ela não vai impedir que o parasita penetre. Eliminar o caramujo para que não haja contágio. Não vai eliminar o caramujo, né? A vacina não vai nem chegar no caramujo. Tá? O que vai causar a doença são as larvas. Então não tem como a vacina eliminar o caramujo. Isso não existe. Impedir o acesso do esquistossomo especificamente para o fígado. Não, porque é o fígado e o baço, né, que o verme lá faz o estrago. Eliminar o esquistossomo antes que ocorra o contato com o organismo. Na verdade, não, né? A vacina não vai fazer isso. A vacina, quando a larva já estiver dentro do organismo, ele vai imunizar aqui, ó, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas, exatamente. Igual ao Covid-19, vai entrar em contato com o organismo e vai ser eliminado antes de manifestar algum sintoma. A vacina faz isso, ela coloca um pedaço ali daquele vírus para o seu corpo criar uma memória imunológica e produzir células que vão imunizar o seu organismo. Ou seja, quando chegar o vírus, o seu organismo já vai ter uma memória imunológica preparada para destroçar o vírus lá dentro, beleza? Aqui, ó. Vacina é uma imunização ativa, estimula a produção de anticorpos com um pedaço específico dos causadores da doença, antígenos, né? Ou seja, vai pegar um pedaço ali lá da larva, do caramujo, vai colocar dentro do seu corpo para induzir, estimular o seu corpo a fabricar anticorpos. Vai criar uma memória imunológica, como eu falei, e tem uma ação preventiva, tá? Não é uma ação curativa, que depois que você já tá, você usa. Um exemplo de uma ação curativa é a do soro, tá? Porque o soro, ele não é uma imunização ativa, ele é uma imunização passiva, porque ele não gera memória imunológica nenhuma, tá? Ele só vai curar, ele age de forma curativa, ou seja, você está com um problema, ele vai te curar do problema, mas ele não vai prevenir de que outras vezes, quando você entrar em contato com esse antígeno, você vai, né, desenvolver imunização, né, anticorpos. Não. Se você tomar o soro e depois entrar de novo em contato, você vai ter que tomar o soro de novo. Então é basicamente isso. A vacina, ela age de forma preventiva com antígenos, tá? Dentro da vacina tem antígenos que são injetados no seu corpo para gerar, né, produzir anticorpos para quando você entrar em contato com um vírus de verdade, digamos assim, ele vai matar antes que ocorra qualquer manifestação de sintomas, beleza? Ou seja, letra E, eliminar o esquistossomo dentro do organismo antes da manifestação de sintomas. Vai eliminar lá dentro, beleza? Vamos para a segunda aqui. No quadro estão apresentadas informações sobre duas estratégias de sobrevivência que podem ser adotadas por algumas espécies de seres vivos. Estratégia 1. Habitat mais instável e imprevisível, ou seja, a espécie vai estar num local mais instável, mas vai ser mais imprevisível também, né? Ou seja, vai se esconder num lugar improvável, mas ao mesmo tempo vai passar dificuldade para ficar naquele lugar. Potencial biótico, potencial de vida, né? De gerar vida, muito elevado, ou seja, um lugar mais instável e imprevisível, mas eles têm um potencial biótico muito elevado. Duração da vida curta, com reprodução precoce, descendentes muitos
e com tamanho corporal pequeno e tamanho populacional variável. Essa é a estratégia 1. Semelhante a uma bactéria, né? Aqui, a estratégia 2. Habitat mais estável e previsível, potencial biótico baixo, duração de vida longa e com reprodução tardia, descendentes poucos e com tamanho corporal maior, tamanho populacional constante. É meio que parece, entre aspas, um pouco com nós animais, né? Agora aqui, na recuperação de uma área desmatada, deveriam ser reintroduzidas primeiramente as espécies que adotam qual estratégia? Vamos lá. Estratégia 1, pois essas espécies produzem descendentes pequenos, o que diminui a competição com outras espécies. Não necessariamente, isso não faz muita diferença, o tamanho corporal não importa muito. Estratégia 2, pois essas espécies têm uma longa duração da vida, o que favorece a produção de muitos descendentes. Não necessariamente também, tá? Porque é bem lento, mas entre aspas poderia ser essa, tá? Mas aqui a gente está falando da recuperação de uma área desmatada e eles geram poucos descendentes, tá? Mesmo que eles tenham uma vida mais longa, eles geram poucos aqui, ó. Vamos olhar aqui na estratégia, ó. Descendentes poucos e com tamanho maior, tá? Não seria o ideal, tá certo? Para recuperação de uma área desmatada. E a letra C aqui. Estratégia 1, pois estas espécies apresentam um elevado potencial biótico, o que facilita a rápida recolonização da área desmatada. Correto, tá? Porque quando você tem uma área desmatada, você quer recolonizar aquela área, você quer colocar vida ali, né? Tem uma coisa que a gente chama de sucessão ecológica, que é a alteração das comunidades sofrem ao longo do tempo. E nessa sucessão ecológica a gente tem 3 séries aqui: a pioneira, as séries e a clímax. Para explicar, por exemplo, uma área desmatada, a pioneira seria a espécie que vai estar lá primeiro gerando vida e gerando um pouco de capim, entre aspas. As séries vão ser intermediárias, ou seja, vai ser lá o capim, começando a crescer alguns galhos de árvore e tal. E o clímax, que é aquela floresta gigante gerando frutos com vários animais. Então aqui a gente está na pioneira, né, porque a área está desmatada. Então a gente está na pioneira, tá? É a primeira área desmatou. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma espécie que gere muita vida lá, com potencial biótico muito elevado e muito rápido. Tá certo? É isso que a gente vai precisar. E depois a gente vai partir para as outras. Aí no clímax talvez tenha algum animal, ou seja, da estratégia 2. E a letra D aqui, a gente já sabe que é a estratégia 1 por causa do potencial biótico. A estratégia 2, pois estas espécies estão adaptadas a habitats mais estáveis, o que corresponde ao ambiente de uma área desmatada. Nada a ver, né? Uma área desmatada não é nada estável, tá? E outra coisa que a gente pode ver que na estratégia 1 eles se adaptam a lugares mais instáveis também, né? Ou seja, é perfeito essa espécie aqui para entrar numa área desmatada, porque ela consegue ter um habitat mais instável e tem um potencial biótico muito elevado. Só por isso já daria para a gente marcar aqui, tá certo? Outra coisa que é bom relembrar aqui, potencial biótico, o que é? É o potencial de vida de uma espécie que só é possível com recursos ilimitados, tá bom? A vida de uma espécie só é possível com recursos ilimitados. Por exemplo, nós, seres humanos, nós temos recursos ilimitados para sobreviver, como comida, enfim. Então, o potencial biológico de uma espécie só é possível com recursos ilimitados. Vamos aqui para a última, tá? As cutias, pequenos roedores das zonas tropicais, transportam pela boca as sementes que caem das árvores, mas, em vez de comê-las, enterram-nas em outro lugar. Esse procedimento lhes permite salvar a maioria das suas sementes enterradas para as épocas mais secas, quando não há frutos maduros disponíveis. Cientistas descobriram que as cutias roubam as sementes enterradas por outra. Esse comportamento de ladroagem faz com que uma mesma semente possa ser enterrada dezenas de vezes. Ou seja, a cutia vai lá, rouba a semente que a outra enterrou e reenterra, ou seja, a mesma semente pode ser reenterrada várias vezes, né? E aqui ele está perguntando, essa ladroagem está associada à relação de sinfilia, predatismo, parasitismo, competição e comensalismo. Vamos explicar o que
que são cada uma delas, tá? Sinfilia é mais direcionado para uma coisa que acontece lá com as formigas e tal, onde a formiga, entre aspas, escraviza um ser lá que produz açúcar. Mas, basicamente, a gente pode definir o seguinte: o esclavagismo ou sinfilia é uma relação ecológica entre seres vivos, onde uma espécie denominada como esclavagista se aproveita do trabalho, atividades ou até mesmo do alimento de outra espécie. Ou seja, é interespecífica. O que é interespecífica? Relações que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Ou seja, na sinfilia ou esclavagismo, um ser de uma espécie diferente vai lá e se aproveita do trabalho de outro, entre aspas, escravizando esse outro. Tá? E não é bem isso. Essa relação aqui não é muito de escravidão. Ele está se aproveitando sim do trabalho do outro, mas não é uma relação muito de escravidão. Tá? Esse termo foi criado mais por uma coisa específica que acontece lá com as formigas. Se você pesquisar no Google sinfilia, vai aparecer. Mas o que a gente pode tirar aqui é que sinfilia também é interespecífica, tá? É, como eu falei, entre espécies diferentes. E aqui é uma cutia roubando a semente da outra. Então, já sinfilia já está desclassificado, tá? Predatismo. Predatismo não é, tá? Predatismo é predação, quando um ser caça outro ser de outra espécie, né? Não é predação. Parasitismo também não é, porque parasitismo é basicamente quando um ser se hospeda no outro, pegando todos os recursos dele, né? Ele está, entre aspas, escravizando esse ser. Ele pega, suga o máximo que ele puder, podendo até causar morte. É raro causar morte, mas alguns parasitas causam, né, a morte. Sugam tanto do outro ser, sugam o máximo que podem do seu hospedeiro. E agora, competição. É uma interação de indivíduos da mesma espécie ou não que disputam algo. Correto, é competição porque eles estão disputando as sementes. Aqui as cutias estão disputando as sementes, ou seja, aqui é uma interação de indivíduos de mesma espécie que estão disputando algo, ou seja, é uma interação intraespecífica de disputa por alimento, correto? E aqui, comensalismo, só para explicar o que é uma relação ecológica interespecífica, ou seja, entre seres de espécies diferentes, onde não há prejuízo para nenhuma das espécies envolvidas, lembrando que um dos organismos envolvidos se beneficia, ou seja, ninguém sai perdendo, mas um sai ganhando. Tá entendendo? Como, por exemplo, a rêmora e o tubarão. Tá? Nenhum dos dois sai perdendo, mas um só sai ganhando. Ou seja, poderia ser a gente explicar aqui, uma relação mais zero. Um ganha e o outro não perde nada. Parasitismo é uma relação mais menos. Um ganha e o outro perde. Tá? Predatismo é uma relação também mais menos. Um ganha e o outro perde. Ele vai lá, se alimenta de outra espécie, por exemplo, a zebra e o leão vai lá e se alimenta da zebra, tá? É basicamente isso.